Olá, eu sou o consultor Marcos Ramos, coordenador da Performar Cursos, e hoje nós vamos falar sobre os níveis de estoque, entendendo o estoque ideal. Vale lembrar que para que a gente possa entender o estoque ideal, a gente precisa usar um método. Então nós vamos usar o método de máximos e mínimos. E com esse método nós vamos entender como funciona um estoque ideal. Vale lembrar também que esta aula faz parte de um módulo chamado Administração Efetiva de Estoque, Gestão de Compras, do curso Supervisão Gerente, uma gestão prática e descomplicada, o curso da Performar Cursos. Então, quando se fala em estoque, muitas vezes as pessoas podem imaginar que todo o conceito que a gente vai estar aplicando e ensinando aqui só é válido para grandes empresas, o que não é a verdade. Tudo que nós estivermos falando aqui, tudo que vocês aprenderem aqui neste momento, pode ser utilizado para gerenciar o estoque de qualquer outro tipo de empresa. Então pode ser, por exemplo, o estoque de uma farmácia, pode ser o estoque de uma autopeças, o estoque de um supermercado, o estoque de um hospital. Sim, o hospital também tem estoque. Pode ser o estoque de uma loja de roupas ou uma boutique, pode ser de uma clínica médica. Pode ser, enfim, de qualquer tipo de negócio. Poderá ser gestão de estoque do seu negócio, desde que você preste bastante atenção no que nós estamos ensinando aqui. Então, vamos a um exemplo prático. Vamos pensar numa empresa, pode ser a clínica médica. Vamos imaginar a clínica médica. Uma clínica médica, ela tem uma demanda. Ela é procurada por clientes, pacientes, e esses pacientes então geram uma demanda. Existe uma demanda. Uma demanda de consultas, uma demanda de procedimentos, uma demanda de exames médicos. E para realizar esses procedimentos, esses exames, vão ser necessários alguns materiais, vão ser necessários alguns medicamentos. Então a grande questão é o seguinte: quanto de cada um desses medicamentos, quanto de cada um desses materiais será necessário manter no estoque dessa clínica médica? Uma das perguntas que a gestão de estoque tem que responder é: qual seria a maior quantidade necessária para um determinado item do estoque? Ou seja, qual o estoque máximo para um determinado item? De outro lado, também é necessário saber qual seria a menor quantidade possível para um determinado item do estoque. Enfim, aquela pergunta que não quer calar: qual seria o estoque mínimo desse item? E para que a gente possa entender bem qual o estoque máximo, qual o estoque mínimo de um determinado item, a gente precisa recorrer então àquele método de máximos e mínimos, e para isso nós vamos também recorrer a um conceito de uma curva, de um gráfico chamado curva de dente de serra, para que a gente possa aprender como calcular o estoque máximo e o estoque mínimo. Então vamos lá. Gráfico dente de serra, também chamado de curva dente de serra. E por que curva dente de serra? Porque esse gráfico ele apresenta linhas, ele apresenta um desenho que vai ser formado, que ele visualmente vai parecer com as serras os dentes de um serrote. Então daí o nome gráfico dente de serra, ok? Então vamos lá, vamos entender melhor como é que funciona esse gráfico. Então vamos lá, vamos conhecer essa ferramenta que é o gráfico dente de serra, chamado também de curva dente de serra. Se é um gráfico, então eu tenho dois eixos. Primeiro eixo, o eixo vertical, que é o eixo da quantidade, e eu tenho um eixo horizontal, que vai ser o eixo do tempo. Bom, imagina que eu tenho um produto que hoje eu tenho 120 unidades desse produto no meu estoque. Tá? O que vai acontecer com o comportamento do estoque desse produto? Ao longo do tempo, os dias vão passando, então essa marca marrom que eu coloquei aqui, ela vai caminhar para a direita, porque os dias estão passando. Então os dias vão passando, essa marca vai caminhando para a direita. Mas à medida que os dias vão passando, esse produto vai sendo demandado, vai sendo consumido. Então, além de caminhar para a direita, também vai ter um fluxo para baixo. À medida que vai vendendo, vai usando, vai consumindo, você vai diminuindo essa quantidade. Se nós somarmos essas
essas duas forças, eu teria de alguma forma uma reta que faria esse percurso. Ele viria gradativamente decrescendo a quantidade e caminhando para a direita, até ficar mais ou menos esse formato. Eu vou limpar um pouco a tela aqui para a gente ter uma visualização melhor. Para ter esse formato aí, ok? Na medida então que esse produto foi sendo consumido ao longo do tempo, ele em determinado momento ele vai chegar a um estoque zero. Quando chega a um estoque zero, vamos imaginar que chega um pedido. Chegou um pedido e esse estoque então vai ser reabastecido ao máximo, né? Então ao nível máximo. E assim chegar ao nível máximo, retorna ao processo de consumo, de uso, de venda, e vai ter então a mesma quantidade, 120, mas essa linha de reabastecimento ou linha de ressuprimento chegou ao estoque máximo que a gente teria desse produto. A partir daí, de novo, você tem o consumo desse produto. Novamente, quando chegar em zero, você tem nova linha de reabastecimento ou ressuprimento, o estoque volta a ter 120 unidades e, tendo novamente esse produto no meu estoque, novamente ele vai sendo demandado, vai sendo consumido, né? Então, observa que ao longo do tempo, eu tenho reabastecimento, consumo, e isso marca, de alguma forma, uma linha de várias linhas, na verdade, de reabastecimento e marca também um estoque máximo. Se eu colocar uma linha unindo esses pontos ali, esses pontos marrons ali em cima, essa linha, para nós, ela pode estar indicando, e ela vai estar indicando, então, o estoque máximo que esse produto deve ter. E o que seria esse estoque máximo, então? Estoque máximo seria a quantidade máxima necessária para atender uma demanda existente. Eu quero destacar aqui a linha de reabastecimento, né? Então, eu tenho uma linha de reabastecimento aqui, eu tenho uma segunda linha aqui e uma terceira linha de reabastecimento aqui na frente, ok? Também quero dar um destaque em algumas outras questões aqui, mas deixa eu limpar antes a tela para a gente poder ter uma facilidade de entendimento. Bom, vamos lá. Então agora eu tenho essas linhas marrons aqui, inclinadas, são as linhas de consumo. Então eu tenho a primeira linha de consumo aqui, a segunda linha de consumo aqui e a terceira linha de consumo aqui, finalizando o nosso gráfico aqui. Vou limpar agora o gráfico para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Volto a ter então um gráfico marcando aqui o estoque, a linha do estoque máximo, e esse estoque máximo desse item me indica que eu tenho 120 unidades. À medida que o tempo vai passando, esse produto vai sendo consumido. Quando você chega num estoque zero, ele é reabastecido, então o estoque volta a ter 120 unidades e aí ele volta a ser consumido novamente até chegar novamente no estoque zero. Chegando no estoque zero, ele mais uma vez ele é reabastecido e volta ao seu estoque máximo, que é um estoque de 120 unidades, e o ciclo se repete. Ele é consumido até zerar o estoque. Surge a dúvida: qual é o momento de se fazer o pedido ao fornecedor? Porque observe, quando está chegando a zero, chega um pedido. Chegou um pedido, reabastece esse estoque ao seu nível máximo. Novamente, você vai consumindo até chegar a zero. Chegou a zero, mais uma vez, o produto é recebido pela empresa e volta ao seu estoque máximo. Para ele ser recebido na empresa, no momento onde ele está zerando o estoque, a pergunta então é: quando é que eu devo fazer esse pedido? Né? Em quanto tempo o fornecedor vai me entregar esse produto? Quanto tempo o fornecedor demora para entregar um pedido? Isso tem a ver com um conceito chamado tempo de reposição. Nós vamos entender um pouco melhor esse conceito, mas
Para a gente entender, vamos considerar que eu tenha um tempo de reposição de 6 dias. Então, o fornecedor demora 6 dias para me entregar um pedido. Então, vamos lá. Se eu estou considerando nesse exemplo aqui, que essa empresa recebeu o pedido no dia 12, significa que no dia 10 foram 2 dias antes, dia 8, 4 dias antes, dia 6, 6 dias antes. Eu vou limpar um pouco isso daqui, para ficar mais fácil para entender, né? Dia 6, 6 dias antes. Bom, então, do dia 12 ao dia 6 aqui, estou traçando uma linha azul, que vai marcar o tempo de reposição de 6 dias. Vou colocar mais uma linha aqui agora na vertical, para facilitar a nossa compreensão. Então, veja bem, com 6 dias de antecedência, ou seja, se eu considerar que eu fiz o pedido no dia 6, qual a quantidade que eu tinha desse produto no meu estoque? Eu vou traçar uma linha, considerando o eixo vertical, e eu vou identificar aqui exatamente o ponto de pedido. Esse ponto de pedido, ele, segundo a linha que eu estou traçando aqui agora, esse pedido foi realizado quando eu tinha 60 unidades no meu estoque. Então, quando ele chega em 60 unidades, eu tenho que realizar um pedido. Esse é o ponto de pedido. Essa linha marca o meu estoque de reposição, ou meu estoque mínimo. O que seria, então, né, o funcionamento dentro de uma empresa? Todas as vezes que eu chegasse a essa quantidade desse item, eu tenho que fazer um pedido. Por quê? Porque feito o pedido nessa data, 6 dias depois, que é o tempo de reposição indicado no exemplo, eu vou receber o produto, né? Então, eu tenho mais um ponto de pedido aqui e mais um ponto de pedido aqui no final do gráfico. Vou limpar mais uma vez esse gráfico aqui para ficar mais fácil da gente entender algumas coisas, tá? Vamos lá. Vou marcando aqui, ó, o ponto de pedido. Ponto de pedido, onde eu tenho um tempo de reposição de 6 dias, né? Um exemplo com ponto de reposição de 6 dias. E marcou o meu estoque de reposição. O estoque de reposição é a quantidade mínima necessária para atender uma demanda existente. Se eu entendo que o fornecedor demora 6 dias para me entregar um produto, então, faltando 6 dias para acabar esse produto, porque eu identifico um consumo médio desse produto, faltando 6 dias para que esse produto se acabe, eu faço o pedido. 6 dias depois eu recebo esse produto e ele é reabastecido. Então, a linha do estoque de reposição ou estoque mínimo marca a quantidade mínima necessária para atender uma demanda existente, de tal forma que não aconteça ruptura. Ou seja, essa quantidade mínima, ela tem que ser uma quantidade que, de alguma forma, ela me garanta que não vai acontecer uma ruptura. Uma ruptura é quando eu tenho um estoque zero e eu tenho demanda desse produto, né? Então, nunca pode deixar acontecer uma ruptura. Na verdade, não é bem nunca. Em alguns momentos, vocês vão ver mais à frente que pode acontecer ruptura sim, tá? Mas o que eu quero destacar por enquanto é esse conceito da linha do estoque de reposição, ou estoque mínimo, e esse conceito do ponto de pedido, que é o momento onde eu devo fazer. Então vamos lá, vou limpar aqui essa tela para a gente ter uma continuidade. Eu quero destacar um conceito importante, que é o conceito de tempo de reposição. Nós precisamos entender como é composto esse tempo de reposição. Então vamos imaginar o seguinte: o tempo de reposição ele começa quando alguém vai constatar a necessidade de reposição de um determinado item. Logo em seguida, esse alguém vai solicitar a área de compras que providencie a aquisição desse produto. O comprador vai solicitar as cotações, esse comprador vai ter que analisar as propostas, esse comprador vai negociar preço e condições, esse comprador vai definir quem foi o ganhador, e esse comprador vai enviar o pedido de compras. Isso tudo aí vai compor o que a gente chama de tempo do comprador.
Além disso, você tem um tempo, que é o tempo que o fornecedor vai preparar esse pedido. É o tempo que envolve fabricação, separação, expedição. Então, isso daí, e aliado ao fato de que o comprador agora vai ter que ficar fazendo um diligenciamento, vai ficar aguardando o tempo desse fornecedor. Então, esses dois itens compõem o que a gente chama de tempo do fornecedor. Estando tudo pronto lá no fornecedor, o fornecedor vai ter que enviar esse material para a sua empresa. Então, esse comprador vai ter que aguardar o prazo de transporte dessa mercadoria. Então, tem a ver com o embarque dessa mercadoria lá no fornecedor, o desembarque, eventualmente desembaraço disso e vários processos que têm uma relação direta com o que a gente chama de tempo do transporte. Vamos imaginar então que agora essa mercadoria já chegou à sua empresa, só que você precisa eventualmente realizar os procedimentos de inspeção de qualidade desse produto. Então tem entrada desse produto, eu falo nos sistemas, né? Você tem que dar entrada nele no sistema, tem que fazer a armazenagem desse produto da forma correta nos seus depósitos, até você ter esse produto pronto para ser comercializado, né? E além disso, você precisa ter o que a gente chama de um tempo, que é uma margem de segurança, né? Então essa parte superior aí vamos considerar como um tempo de liberação do produto, e esse último tempo aqui dessa margem de segurança vamos considerar como um tempo de segurança, é uma margem de segurança. Então o nosso tempo de reposição, ele vai ser formado pelo tempo do comprador, mais o tempo do fornecedor, mais o tempo de transporte, mais o tempo de liberação e mais um tempo de segurança. Tempo de comprador, fornecedor, transporte, liberação e segurança. Então vamos em frente. Vamos entender um pouco mais esses conceitos aí. Vou limpar aqui o gráfico e vamos entender o seguinte. Vamos de novo começar lá com 120 unidades. Ao longo do tempo foi sendo consumido, chegou a zero. Tem a linha de ressuprimento, você volta a ter 120 unidades, mais uma vez tem a linha de consumo, né? Chegou ao zero, você tem ressuprimento novamente, você chega ao estoque de 120 unidades mais uma vez, ao longo do tempo vai sendo consumido até você chegar ao estoque zero. Então você tem ali a linha do estoque máximo e você tem o que a gente chamou de tempo de reposição, que marca o ponto de pedido. Você tem, então, uma linha, que é a linha do estoque de reposição ou estoque mínimo, né? Então, o ponto de pedido, ou se repetindo mais duas vezes nesse gráfico. E alguns conceitos são importantes a gente fixar. Olhando para o gráfico, então, eu tenho que entender o que é esse conceito de estoque máximo, que seria aquela quantidade máxima necessária de um determinado item do estoque para que essa empresa possa atender uma demanda existente. Eu tenho um conceito do estoque de reposição ou estoque mínimo, que seria a mínima quantidade que essa empresa deveria ter desse item de estoque para atender uma determinada demanda, desde que não haja descontinuidade, desde que não haja o que a gente chama de ruptura. Precisamos lembrar do conceito do ponto de pedido, que é o momento onde o comprador deve realizar um pedido para que, obedecendo o tempo de reposição, esse produto chegue até a empresa. Então, você tem o tempo de reposição aqui, que no nosso exemplo foi de 6 dias, e você tem aqui uma linha, que é a linha de ressuprimento. E não podemos esquecer dessa linha marrom aqui, que é a nossa linha de consumo. Esses conceitos são conceitos importantes que nós precisamos ter compreensão, entender cada um desses conceitos para que a gente possa entender o conceito do todo, né? O conceito de como chegar a definir níveis de estoque para que se tenha um estoque ideal. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Imagina aqui de novo então a seguinte situação. O que acontece se o fornecedor atrasar uma entrega?
Se ele atrasar a entrega, o que vai acontecer? Vamos imaginar aquele mesmo produto aqui com estoque de 120 unidades e considerar que o fornecedor não respeitou o tempo de reposição. Então, eu tenho aqui 120 unidades, não respeitou o tempo de reposição no segundo momento, tá? Nesse primeiro momento, ele vai respeitar. Então, com 120 unidades, você, ao longo do tempo, vai consumindo esse produto e quando você chega em zero, reabastecido esse estoque ao nível máximo, 120 unidades. Nesse segundo momento, o fornecedor ele acaba não respeitando o tempo de reposição. Então, se eu considerar o tempo de reposição aqui dentro desse gráfico, ele teria que me entregar no dia 24. Mas, no dia 24, quando zerou o meu estoque, eu não recebi esse produto do meu fornecedor. Eu só vim receber esse produto do fornecedor no dia 28. No dia 28, quando eu recebi, foi feito o ressuprimento e ele voltou ao nível máximo, né? E aí continua a história normal. Você vai, ao longo do tempo, vendendo, consumindo e você até chegar no nível de estoque zero novamente. A grande questão é que no dia 24 ao dia 28, você ficou sem produto. Nesse período, o estoque desse produto ficou zerado, né? Então, se ficou zerado, houve o que nós chamamos de ruptura. Será que houve? Será que não houve? O que é uma ruptura? Ruptura é quando você zera o estoque, né? Então, zerou o estoque. Mas não necessariamente zerar o estoque pode ser um problema. Só vai ser problema se a empresa, por ter zerado o estoque desse item, perder venda desse item. Se ela não perder venda desse item, não tem problema nenhum, né? Então, vamos seguir aqui. O que eu posso fazer para evitar uma ruptura? O que é possível fazer para evitar uma ruptura? Se a gente ficar olhando para o gráfico, o que eu poderia fazer? Observe que, porque ele só me entregou no dia 28, eu provavelmente perdi venda. Eu perdi alguns itens aqui de venda. Então, se eu, olhando para o gráfico, conseguir entender que do estoque zero aqui até esse momento onde ele me entregou o produto, se eu definisse um estoque de segurança, uma quantidade a mais de segurança, para que na eventualidade do meu fornecedor atrasar, eu ainda ter um pouco de estoque. Ou seja, eu pegaria essa linha de tempo aqui, esse eixo horizontal, e no lugar dele eu vou colocar uma outra linha aqui, que vai definir o nosso estoque de segurança. Vou pegar essa linha que eu tinha aqui anteriormente, vou descer ela um pouco, tá? Vou ajustar a parte de dias aqui, questão do gráfico, né? E vou aumentar aqui o eixo vertical também, né? Deixa eu limpar um pouco aqui antes, aumentar o eixo vertical e ajustar as quantidades. O item 0 e a quantidade 0 agora baixa um pouco e agora o meu estoque máximo não vai ser mais 120. Meu estoque máximo vai ser 160, serão 160 unidades. Observa que nós remontamos o gráfico, incluindo agora uma parte de estoque de segurança, né? Por que a gente está criando esse estoque de segurança a partir dessa linha aqui, ó, a linha do nível do estoque de segurança? Justamente para que a gente possa evitar qualquer tipo de ruptura. Dessa forma eu já não consigo, eu consigo trabalhar sem ter nenhuma ruptura, ok? Estou limpando aqui mais uma vez o gráfico, para a gente poder entender melhor esse gráfico. Então eu tenho um estoque máximo, imagina aqui que eu tenha 160 unidades agora, que vão sendo consumidos ao longo do tempo. Quando chega a uma certa quantidade, não zerou, observa que não zerou agora a quantidade, mas quando chegou em 40 unidades, esse estoque vai ser reabastecido, é feito um ressuprimento. Volta ao seu estoque máximo, que agora passa a ser de 160 unidades. E aí, mais uma vez, você vai consumindo o produto, vai consumindo. Em linhas gerais, no normal, antes de zerar o estoque,
eu vou receber o pedido e aí vai ser feito mais uma vez o ressuprimento e eu volto a ter 160 unidades e mais uma vez eu vou consumir esse produto até chegar, não em 0, mas em 40. Ele chega no nível do meu estoque de segurança aqui, tá? E aí, mais uma vez, é feito o ressuprimento. Bom, eu tenho aqui um tempo de reposição, eu vou mostrar para vocês, aquele tempo de reposição que nós já estudamos, né? O tempo de reposição. Eu tenho aqui o ponto de pedido, eu tenho essa linha tracejada azul, que vai ser a linha onde vão acontecer os meus pontos de pedido, então ela é a linha do meu estoque de reposição ou estoque mínimo. Existe aqui um momento que marca a chegada do pedido, então nessa seta roxa aqui, ó, é o momento da chegada do pedido. Eu vou criar uma linha tracejada aqui, até em cima, para facilitar a visualização no momento da chegada desse pedido. O pedido chegou, ele vai sendo, esse produto vai sendo consumido ao longo do tempo até chegar ao ponto de pedido. Esse ponto de pedido é o momento onde é feito o novo pedido. Então aqui é o momento que se faz um novo pedido. E mais uma vez eu vou colocar uma outra linha tracejada aqui para marcar bem o intervalo que vai entre a chegada de um pedido até o momento de se fazer um novo pedido. Vou colocar uma linha tracejada aqui em roxo e essa linha vai marcar para a gente o tamanho, digamos assim, do intervalo de novo pedido, que é o intervalo entre a chegada de um pedido e o momento que você faz um novo pedido. Eu vou incluir mais uma linha roxa aqui agora para facilitar a compreensão desse conceito, tá? Bom, é isso. Então, nós temos, além do tempo de reposição, um conceito importante aqui, que é o conceito de intervalo de novo pedido. Dando continuidade ao que a gente está estudando, eu vou limpar um pouco esse gráfico aqui, vou tirar algumas coisas que estão a mais, que foram colocadas para a gente poder entender detalhes do gráfico. E agora sim, agora a gente pode, com o gráfico um pouco mais limpo, começar a analisar quais são os principais conceitos estudados até agora. Nós temos o conceito de estoque máximo, o conceito do estoque de reposição ou estoque mínimo, o conceito de estoque de segurança. O que seria esse estoque de segurança? Seria uma quantidade a mais que eu tenho no meu estoque, de tal forma que assegure que a empresa não vai sofrer por nenhum tipo de ruptura, não vai ter descontinuidade da atividade por falta do produto. Eu tenho aqui o tempo de reposição e eu tenho ainda um intervalo do novo pedido. Esses são os principais conceitos, conceitos muito importantes que a gente não pode esquecer. Tá? Eu quero destacar também que esse é um modelo conceitual. Um modelo conceitual significa que na prática, isso não vai acontecer exatamente do jeito que está sendo mostrado aqui. E por que que não? Bom, primeiro porque a demanda de um produto, o consumo de um produto, ele não é uniforme, ele não é constante, né? Então você tem lá, ao longo de um período, por exemplo, em 30 dias você consumiu 30 unidades. Significa então que a cada dia você consumiu uma unidade? Não. Eventualmente tiveram alguns dias onde você não consumiu nenhuma unidade e houveram dias onde você consumiu mais de uma unidade. Na média, houve um consumo médio de uma unidade por dia, né? Então, essa demanda, ela infelizmente, ela não é constante, não é uniforme. Além disso, esse modelo é conceitual. Por quê? Porque existem falhas nas áreas de compras que atrasam o pedido, e existem falhas na área lá do fornecedor. O fornecedor nem sempre entrega dentro do prazo que ele estabeleceu. Existem falhas ainda no transporte, pode ter um atraso, né? E vale lembrar ainda que, mesmo que o comprador tenha comprado dentro do prazo, o fornecedor tenha feito o trabalho dele da forma correta, dentro do prazo, transporte dentro do prazo, o produto chegou exatamente dentro do prazo previsto. Quando você foi analisar o produto foi rejeitado pelo controle de qualidade. Bom, eventualmente você de novo pode estar sofrendo com uma ruptura se você não tiver um estoque de segurança. Então perceba, é um modelo conceitual,
mas nem por isso deixa de ser importante. Ele é um modelo muito importante e vai fazer com que você, entendendo esses conceitos e aplicando esses conceitos no dia a dia, você melhore em muito a gestão do seu estoque. Agora é importante entender que é a prática que vai fazer com que a gente aprenda de fato como calcular esses níveis de estoque. Até esse momento, nós estávamos mostrando conceitualmente como funciona a definição dos níveis de estoque. Agora nós vamos praticar entendendo na ponta do lápis, digamos assim, como calcular cada um desses níveis. Então vamos lá.